Depois de conhecermos a Anne Frank, então, agora, no Brasil, uma moradora da favela do Canindé, em São Paulo, levou ao público a visão crua e dolorosa da realidade da mulher negra, sem estudo e mãe solo na sociedade paulistana do século XX. Publicado em 1960, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, é a reunião de aproximadamente 20 diários escritos por Carolina Maria de Jesus, catadora de lixo, que conhecia um jornalista que enxergou nela a importância social de haver a publicação dos relatos do ponto de vista da personagem. Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, é assim o nome do livro, é uma obra recorrente na literatura obrigatória de diversos vestibulares pelo Brasil, o que mostra a importância que biografias e autobiografias têm para entender as diferentes realidades sociais. Quem vai fazer PISM aí, fique bastante atento, tá? Porque esse tipo de conhecimento é muito cobrado, tá? De vocês. Então, eu dei um exemplo mundial, que seria Anne Frank, dei um exemplo de uma biografia, né, caracterizada por uma mulher negra que vive em comunidade, que relata a sua vida dentro daquele determinado contexto social. E aí a gente chega, né, eu mostrei 2 biografias para vocês, a gente chega à parte, né, especificamente estrutural, como escrever uma biografia. Uma biografia exige do escritor a pesquisa profunda sobre a vida de quem será o personagem da história. Então, para escreverem sobre a Anne Frank, tiveram que ler, reler o diário dela, tiveram que visitar a casa de Anne Frank, provavelmente os campos de concentração desativados hoje, tá? A base do texto biográfico começa geralmente com o estudo de materiais disponíveis, ou seja, tudo que essa pessoa fez, tá? Tudo que essa pessoa deixou como registro, sejam textos, livros, programas radiofônicos ou televisivos, filmes, entre tantos outros, tá? Além da pesquisa em materiais, outra forma que auxilia muitos biógrafos, né, os autores de biografias, é a realização de entrevistas, claro, quando essas pessoas ainda estão vivas, né? Ou, no caso de elas não estarem vivas, se há, por exemplo, no círculo delas, familiares, amigos próximos, tá? Pessoas com quem ela já trabalhou. Steve Jobs, fundador da Apple, teve sua trajetória retratada no livro com seu nome, obra escrita por Walter Isaacson, com base em informações de cerca de 40 entrevistas com o próprio personagens e pessoas que o conheceram. É importante que o leitor entenda claramente cada etapa da vida da pessoa retratada em uma biografia e consiga entender exatamente o contexto social, ou seja, a época, os costumes, a influência da política e dos acontecimentos históricos, né, sobre o lugar, a situação em que essa pessoa estava inserida, tá? Nos episódios narrados, porque eu preciso conseguir vislumbrar essa pessoa inserida naquele contexto, tá bom? A introdução de uma biografia resume quem é a pessoa biografada. Os dados fundamentais de uma biografia são nome, os locais e as datas de nascimento e falecimento, claro, se for texto póstumo, né? E o que motiva a escrita de um texto biográfico, que é a profissão, que é a participação em algo importante, a sua representatividade. Após a apresentação, o texto segue com a divisão pelos tópicos que marcam a trajetória da pessoa, que normalmente vem discriminado no índice através dos capítulos, tá? Que marcam a trajetória da pessoa, né? Como nascimento, infância, profissão, importância social, o legado que ela deixou, a participação em algum período histórico ou algo mais específico, obras, fim da vida e morte, como a pessoa morreu, com o que ela trabalhou, o que ela fez, curiosidades e outros pontos que possam servir de marcações temporais
na biografia e facilitam a leitura e localização na cronologia da pessoa. Então, lá no início eu disse para vocês quando ela nasceu, quando ela morreu. Ainda é um mistério sobre a forma como ela morreu, a Anne Frank. Alguns dizem que foi tifo, outros dizem que foi a picada de um inseto, tá? Agora, quanto mais dados eu fornecer, tanto melhor para situar a pessoa dentro daquela obra, tá bom? E aí a gente tem outros tipos de biografias, tá? Aí eu dei um exemplo aqui para vocês, olha, essa de Queiroz, escritor maravilhoso português, ó, nascimento 25 de novembro de 1845 em Póvoa de Varzim, Portugal. Falecimento 16 de agosto de 1900 em Paris, na França. Nacionalidade português. Ocupação, a profissão dele, romancista, contista. A escola, sua tradição, ou seja, qual foi o legado que ele deixa pra gente na literatura? Ele fez parte das escolas, né, românticas e realistas, tá? E aí a gente chega, quais os tipos de biografia que existem, tá? Como enquanto gênero textual. Então, o texto biográfico, ou seja, aquele, né, que compõe a escrita de da vida de determinada pessoa, ele pode ser classificado em 3 principais tipos, tá? A biografia em si, que é o texto que conta a vida de uma pessoa, famosa ou não, e é escrito em terceira pessoa, com base em em entrevista e em pesquisa. Eli, mas pode ser escrito em primeira? Não, quando for escrito em primeira, é uma autobiografia, certo? Tende a ter menor envolvimento emocional do autor com a narração, exatamente porque quem está narrando não é o personagem da obra, mas sim alguém que está sendo pago para escrever esta narrativa sobre alguém. Por isso que ele tem chances de ter o menor envolvimento emocional possível. Já a autobiografia é um texto escrito pela própria pessoa a ser retratada na biografia, ou seja, é uma narrativa em primeira pessoa, porque eu escrevo a minha própria história sobre sobre a minha vida, sobre o meu trabalho, sobre os meus objetivos de vida, sobre o meu legado, tá? Ou seja, na minha perspectiva. Costuma trazer certa carga emocional e visão pessoal para a narrativa, exatamente porque sou eu quem escreve. É a própria pessoa quem escreve. Então, ela decide, né, o tipo de emoção que vai colocar naquele trabalho. E, inevitavelmente, a gente vai colocar uma carga emocional, tá? E a mini biografia, que é um resumo biográfico para um material específico, como a parte interna de livros, servindo como apresentação do autor, apresentação de um entrevistado, independente da mídia, contextualização de uma personalidade em uma obra publicitária para justificar sua propriedade no assunto. Por exemplo, ó, aqui em essa de Queiroz, tá vendo? Eu coloco, o nome disso aqui é uma mini biografia, porque eu quero colocar isso aqui na apostila do segundo bimestre do primeiro ano, que fala sobre romantismo e realismo. E digo ali que eu vou abordar alguns autores específicos. E aí eu pego, né? Então seriam essa de Queiroz, seria Gonçalves Dias, seria Álvares de Azevedo, Machado de Assis, autores do romantismo e do realismo. E faço uma mini biografia sobre esses autores para vocês verem a importância dele e a colaboração deles para essas escolas literárias. E aí eu colocaria aqui, ó, uma mini biografia, que é um resumo, né, de elementos, de dados desses autores. Como ali do lado, ó. Luiz Carlos Martins Pena nasceu em 5 de novembro de 1815 e morreu em 7 de dezembro de 1848. Foi dramaturgo, diplomada e considerado Molière brasileiro. Então eu dou, né, uma ideia desse personagem, mas sem me aprofundar nele. Tudo bem, queridas? Então, esses são os tipos de biografia. Então, deu para entender bem? Diário a gente vai ver lá na frente. A diferença entre biografia e autobiografia.
Lembrando que bio é vida e grafia é escrita, então é escrita da vida, que pode ser escrita, né, na perspectiva da própria pessoa, e se ela mesma escrever, é uma autobiografia, né, com o foco narrativo, como a gente já aprendeu, no narrador personagem, que coloca em ênfase, né, os verbos e os pronomes em primeira pessoa. Já, né, uma biografia, tá, é escrita por alguém, e aí logo sem envolvimento emocional e na perspectiva do narrador observador, daquele que observa e narra, mas não participa dos fatos, dando ênfase aos verbos e pronomes em terceira pessoa. Tudo bem, queridos? Um beijo e até a próxima aula. Lembrando que dúvidas, coloquem lá para ele tirar. Tudo bem? Até a próxima.